E a profecia do dragão vermelho sobre o qual estaria montado um homem que tinha o espírito de Jezabel. Você deve ter ouvido falar sobre isso aí. O que eu acho desse trem? Curta, comente, se inscreva que você vai saber. Bora para mais um vídeo. Primeiro, vou dar uma resumida aqui na profecia. Não vou ler toda a profecia. Se você quiser ler na íntegra, basta ir ao Instagram do pastor Jeremiah Johnson. Em resumo, é o seguinte, este pastor alegou que no dia 30 de outubro, ou seja, bem no dia do segundo turno, ele alegou que no dia 30 de outubro, ele teve uma visão. Ele viu um dragão vermelho sobrevoando o Brasil e sobre este dragão havia um homem com o espírito de Jezabel, que tinha um chicote para perseguir a verdadeira igreja do Senhor. E a falsa igreja, ela iria se unir a esse dragão, a esse homem de Jezabel. Abre aspas. Ele disse o seguinte: depois da homossexualidade, demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar em todos os lugares. Chorei ao ver um movimento de falsa igreja no Brasil se associar à imoralidade, maldade e perseguir a verdadeira igreja no Brasil. E a verdadeira igreja lutaria então contra o dragão vermelho, através de orações se levantariam apóstolos, uma geração de Elias se levantaria e a igreja seria purificada. De maneira resumida, seria bem isso aí. Primeiro, qual seria a interpretação da profecia? Houve gente dizendo que o pastor ele não quis dar a entender que o dragão seria estritamente o PT e o Lula. Ora, o pastor liberou a profecia no dia da eleição, em que o Partido Vermelho ganhou. Partido este que tem como uma bandeira o movimento LGBT. E na figura do seu líder, o Lula, já falou várias vezes em colocar os pastores no seu lugar, já criticou pastores, sem contar o histórico da esquerda de perseguição contra a igreja. Então, ou seja, tudo aquilo que o PT representa tem a ver com o dragão vermelho e o seu cavaleiro de Jezabel. Além disso, nas profecias bíblicas, em toda vez que um símbolo ele foi retratado para significar alguma coisa, principalmente reinos políticos, o símbolo em questão tinha alguma referência notória ao rei ou à pessoa que visava representar. Dê uma olhada, por exemplo, nas profecias de Daniel, em que o Império Romano, o Babilônico ou o Império de Alexandre o Grande, eles são representados por meio de figuras que, de alguma maneira simbólica, lembrava cada um desses respectivos reinos aí. Ora, usar um símbolo que não tenha nenhuma característica evidente com aquilo que simboliza, leva-se à ausência de um critério objetivo de identificação. Aí, se o símbolo pode ser qualquer coisa, se ele então ele pode ser tudo, ele não significa nada, e aí a gente perde o critério. Então, assim, eu acho que ele quis mesmo dar a entender que o dragão vermelho, com um homem de Jezabel aí, é o Lula e o Partido Vermelho. Eu acho que fica muito claro isso aí. Mas, na realidade, eu não estou muito preocupado com isso, não. O que eu quero mesmo falar para vocês é, este pastor, ele já tinha profetizado que o Trump venceria, e não venceu. Aqui no Brasil mesmo, houve uma série de profecias dizendo que o Bolsonaro ganharia. Pastor, mas eu acho que ainda não acabou. Eu também acho que não acabou ainda. Quer dizer, pelo menos tenho certeza que não deveria ter acabado. Pelo menos é o que mostra o relatório das Forças Armadas, enfim. Então tudo pode ser mudado? Eu acredito que pode. Mas de qualquer maneira, é o seguinte, de qualquer maneira, alguém errou aí. Ou o pastor americano, que profetizou aí, não tinha como não identificar que seria a vitória do PT, ou ele errou, ou os profetas que anunciavam a vitória do Bolsonaro. Mas aí é que tá. Os profetas que profetizaram a vitória do Bolsonaro, eles falavam algo que parecia que ia acontecer. Estava muito claro que talvez aconteça. Por exemplo, eu nunca acreditei nas pesquisas do Datafolha. Eu que vi o Bolsonaro bater todos os recordes de público nas ruas, nas redes sociais, e vendo que o Lula não podia sair na rua, como o próprio Bolsonaro falou, que na campanha do Lula tinha que ficar dentro do quarto de hotel, não podia sair na rua. Então, diante de tudo isso, eu realmente achava que o Bolsonaro iria ganhar e ganhar no primeiro turno. E aqui, obviamente, eu estou ignorando por um momento a questão das urnas, que pode ter sido que ele ganhou mesmo. E aí, quando o Lula ganhou o primeiro turno,
Depois que o Lula ganhou o primeiro turno, aí... E depois ganhou o segundo turno, né? Porque foi no dia 30 que ele teve a revelação. Aí ele falou isso. Poxa, e aí, de acordo com as pesquisas, né, de acordo com o resultado no primeiro turno, 6 milhões de diferença, era praticamente impossível virar. Aí, assim, nesse cenário, já com o segundo turno acabado, o pastor vem com a profecia. Agora o dragão, o vermelho, sei o que lá. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que para mim, em ambos os casos, o que essa galera faz é o seguinte, eles olham, fazem um cálculo e dão um chute. Veja, aqui eu nem estou debatendo se as profecias podem ocorrer ou não, mas simplesmente vamos analisar essa que foi dita aí, vamos lá. E essas outras que foram dadas por aí, nessas pseudos-profecias aí. É muito sério isso. Sabe por quê? Porque as profecias bíblicas, principalmente essas profecias aí relacionadas ao destino de nações, profecias relacionadas a governantes, muitas e muitas vezes elas tinham um caráter improvável de acontecer. Não era alguém que olhava o cenário, o profeta não era alguém que olhava o cenário e fazia um cálculo. Muitas e muitas vezes, as profecias bíblicas, elas eram completamente improváveis. Era uma coisa assim que ninguém estava analisando, nenhuma pessoa ventilava que aquele acontecimento anunciado pelo profeta iria acontecer. A Bíblia, então, ela é totalmente diferente de outros livros e dessas profetadas aí. Ela não costuma profetizar o óbvio, não. Ora, justamente para que tenha essa evidência de que aquilo ali é realmente algo divino. Porque acertar aquilo que você tem chance de 50%, como por exemplo, uma eleição presidencial, tem 2 candidatos. Então você tem 50% de chance de acertar. Então não era assim. As profecias bíblicas, elas eram algo que ninguém imaginava. Nenhuma pessoa, se você pegasse qualquer um ali, ninguém imaginava que ia acontecer do jeito que Deus havia dito por meio do seu profeta. Por exemplo, quem imaginaria que o templo seria destruído naquela geração em que Jesus Cristo profetizou? Quando Jesus liberou essa profecia, o templo estava sendo reconstruído pelos romanos. Sim, os romanos estavam em parceria política com aquela elite judaica ali. Quem então imaginaria que no ano 70 o general Tito iria entrar em Israel e destruir tudo, inclusive o templo? Ou pense, por exemplo, na profecia de que nenhum osso do Messias seria quebrado no dia de sua morte. É simplesmente espetacular. Veja, prever o tipo de morte que você vai ter... Já que existem inúmeras possibilidades para morrer, só um jeito de nascer, mas existem inúmeras possibilidades de morrer, prever o tipo de morte que você vai ter já seria difícil. Mas prever a morte de alguém com milhares de anos de antecedência e ainda acertar o tipo de morte, sendo que nem existia ainda esse tipo de morte, é simplesmente espetacular. Porque a crucificação, ela ainda não existia. Ela foi popularizada pelos romanos, que tinham o costume de quebrar as pernas de suas vítimas, por crerem que isso, de alguma forma, anteciparia a morte do condenado. Mas, quando foram quebrar a perna de Jesus, lá na cruz, eles notaram que Jesus já havia morrido. Por isso, eles não precisavam mais quebrar a perna dele. E isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito. Vamos lá. Qual que é a probabilidade? Quem podia analisar um negócio desse? Porque essa foi a profecia, que nenhum osso do Messias seria quebrado no dia de sua morte. Quem, gente? Não era uma coisa assim que você podia olhar e calcular e... há uma chance de que apenas analisando ali os fatos, analisando o contexto, o cenário político, você podia arriscar um palpite. Não tinha jeito, não tinha como. Por isso, nós dizemos que a Bíblia é o livro da profecia. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. As profecias que foram dadas, nenhum homem, por mais sábio, por melhor entendimento que ele pudesse ter da realidade vigente, não tinha como acertar essas profecias. Por quê? Porque foi Deus que é o dono do tempo. Ele que deu o entendimento para aqueles profetas. Ele que revelou aqueles profetas. Por isso, a Bíblia é única. Ela não profetiza o óbvio. Ela não joga dados. Outra profecia espetacular, que mostra o tamanho do poder de Deus e mostra que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, é sobre onde o Messias deveria nascer, em Belém. Maria, ela estava grávida, mas ela estava em sua cidade atual. Ela não estava em Belém. Ora, se hoje, com carros, hospitais por todos os lados,
não se recomenda, é sabedoria básica, não se recomenda viajar quando a mulher está próxima de ter um bebê. Então, imagine naquela época, somente um decreto do rei ordenando que todos fossem para se recensear, para fazer o censo em sua casa, somente um negócio desse poderia levar Maria a fazer essa viagem extremamente perigosa. E foi assim que ela foi para Belém, porque o imperador falou, vai todo mundo lá fazer o censo na sua cidade natal. Quem em sã consciência pegaria sua esposa num burrinho, um meio de transporte da época ali, um animal, pelo amor de Deus, gente, levar a sua esposa grávida, se hoje num carro já é complicado, quem faria isso? Por que Maria foi? Só um negócio desse mesmo, um decreto imperial para fazer com que ela fosse. Percebe o tamanho do poder de Deus, da providência do Senhor para mover o coração de um rei para que uma profecia se cumprisse? Está vendo? Para que uma profecia se cumprisse. Essa profecia, a quantidade de elementos que precisaram ser movidos para que essa profecia se cumprisse. Veja o tamanho do poder de Deus para que uma simples profecia dessa, o lugar onde o Messias iria nascer, para que uma simples profecia dessa se cumprisse. Sendo assim, as profecias bíblicas, elas sempre tinham esse caráter espetacular, miraculoso, divino. Mas essa galera que a gente vê hoje aí, são palhaços brincando de ser Deus. Não temem se aproveitar de um momento para aparecer. Você lembra daquele evento, Descent? Profetizaram um avivamento no mundo. Veio uma pandemia, gente morrendo. Mas o pior, igrejas acovardadas. A igreja primitiva, ela viveu um avivamento, mesmo debaixo de perseguição e de morte. Mas veja aí um sinal de avivamento. Mesmo em face da morte, aquele povo era avivado, né? Cheio de vida. Eles não pararam de cultuar. Como que a gente pode falar em um povo avivado que nem cultua? O texto bíblico de Lucas declara, diariamente perseveravam no templo e de casa em casa. Diz Lucas, ao descrever como era a vida daquela igreja. Agora, veja quão avivada esteve a igreja ocidental, que diante de um perigo infinitamente menor do que aquele enfrentado pela igreja primitiva, a igreja ocidental, ela não pensou duas vezes em parar os seus cultos para ir assistir Faustão. Que raio de avivamento é esse? Vocês não têm vergonha na cara? No Antigo Testamento, Deus disse que o profeta que falar em nome de outros deuses, em nome de Baal, ele deveria ser morto. Mas o texto bíblico continua. O profeta que falar em nome de Deus, o que Deus não mandou falar, deveria ser morto também. Seus pilantras, vocês não têm vergonha na cara de usar o nome de Deus em vão. Vocês estão trazendo morte para suas casas e para todos aqueles que seguem vocês. Vocês estão matando um monte de gente com essa falsa esperança. A quantidade de gente que eu já atendi na minha igreja, gente que ouviu essas profecias fraudulentas aí, sabe? Olha, não está escrito. Muitas pessoas, inclusive, tomaram decisões que afundaram suas vidas com base aí nessas profetadas, nessas visagens. Sabe? Ler um texto e fazer interpretação de texto, fazer uma interpretação incorreta, é uma coisa perigosa também. Mas, mesmo o melhor dos homens, o mais preparado, ele pode fazer isso, e basta dar uma olhada aí na história da igreja. Mas ele o faz por acidente. Ele se levanta, ele tenta, ele estuda, e com base na sua limitação, ele muitas vezes interpreta de maneira incorreta. Agora, você se levantar e falar, assim diz o Senhor, sendo que Deus não disse nada, é pura canalice. É canalice mesmo. Não é falta de inteligência, percepção, não teve uma percepção correta, analisou o texto de maneira incorreta. Não, não, não. É canalice. E sabe, só existe traficante porque existe maconheiro. Só existe falso profeta porque existe falso crente. É o falso crente que odeia este livro aqui, ó, o livro da profecia, a Bíblia. Como Paulo disse, né? Sentem coceira nos ouvidos, ficam incomodados, pois gostam é do show. Ficam incomodados com a escritura porque gostam é do show, gostam do espetáculo, do trimelique, sabe? Por isso que vocês estão deixando de ouvir homens que leem e interpretam o livro da profecia e estão correndo aí atrás de homens que são como nuvens sem água, que anunciam muito, mas não entregam nada.
Sabe que todas essas profetadas aí furadas sobre essas eleições tenham servido para mostrar o óbvio sobre tudo que a gente está vivendo aí. Que a gente tem que voltar para o Evangelho. Olha aqui. Tá vendo aqui, ó? O que você precisa está aqui. Este é o livro da profecia. As profecias de que vamos ser perseguidos, de que o mundo vai de mal a pior, de que homens ímpios vão nos perseguir. Está aqui, ó. Eu não sei qual a necessidade de ouvir um cara desse, sendo que aqui o texto já diz isso. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas, como eu disse, querem o show. Querem o show. Não se contentam em ler o texto bíblico e interpretar o texto bíblico. Porque quando isso acontece, a profecia está aí. Quando isso acontece, é Deus falando com você. É Deus. Quando alguém interpreta o texto, lê o texto, interpreta o texto de maneira fiel, é o próprio Deus. Mas essa aqui é a questão. Essa aqui é a questão. Os homens são de pouca fé. São incrédulos. Então eles precisam do show. Do contrário, ao ouvir um pregador bíblico que lê o texto e interpreta o texto, o coração deles não se enche de paz, porque são incrédulos. Aí precisam do espetáculo. Tome cuidado, porque fazendo isso, você se torna refém desses falsos, desses homens que jogam dados, que arriscam para ver o que vai dar. Aqui não. Aqui não tem risco nenhum. Aqui, este livro tem se provado verdadeiro a cada dia. É mais atual que o jornal que você lê de manhã. Ele é perfeito, infalível, de Gênesis a Apocalipse. Este é o livro da profecia.